Olá, dia gostoso de estar aqui gravando para você, para falarmos sobre a combinação de alguns elementos. Eu escolhi a sala de estar, onde o protagonista é o sofá, mas ele tem que criar harmonia com o tapete, com a cortina. Então eu vou mostrar em exemplos para você como fazer isso. Na realidade, colocar aí, abrir o jogo das regras, né? E isso é muito importante na hora de você escolher o seu sofá, o seu tapete, a sua cortina, ou mudar revestimento. Então, é uma regra que vale sempre muito. E é importante saber porque gera muita dúvida e no projeto isso já é muito bem resolvido. No projeto, eu falo assim, o projeto é como se fosse um grande quebra-cabeças e que ele vai encaixando peça por peça, tudo no seu lugarzinho. Neste caso, eu estou dando uma dica para você dar aquela melhorada, aquele up no seu ambiente, porque eu acho que o ambiente sempre pode melhorar. E nós precisamos ter essa preocupação e cuidado, porque cada vez mais a gente vê a importância dele na nossa rotina, na nossa qualidade de vida e como um promotor de melhores condições, né? De humor, de bem-estar, de saúde, de um elemento de beleza que faz bem aos olhos, né? Faz bem para o nosso interior. Então nós precisamos caprichar e colocar o ambiente jogando a nosso favor. Então, eu vou dividir a minha tela com você para que a gente possa ver através de exemplos, porque senão fica muito difícil de explicar porque as coisas acabam ficando difíceis de ser entendidas, né? E eu quero que você compreenda muito bem isso. E nós vamos então deixar tudo detalhadinho, mas antes eu quero te pedir, deixa seu like, se inscreva no canal, ative as notificações porque toda semana tem vídeo novo falando sobre coisas que nós amamos e você vai aprender tudo. Então, vamos fazer as combinações. É muito importante observar que o ambiente ele é um contexto, ele é um conjunto e que nós precisamos dar sentido para todas as peças. Isso a gente chama de harmonização. Então, o sofá ele tem um peso no espaço. Sofás com pés mais altos ampliam o espaço. E não podemos dizer que isso é característica só dos mais moderninhos, porque os clássicos também nos oferecem essa situação. Você vê que dá para fazer um pezinho mais alto e com isso você dá mais amplitude visual. Isso é muito diferente quando a gente tem um sofá que é mais monobloco. Então vamos dizer assim, ele vai até o piso. Então a tendência é que você enxergue o espaço menor. Então essa é a primeira dica e bem importante, porque se você está num apartamento pequeno, detalhes importam muito. Aí nós vamos falar do sofá colorido. Muitas vezes o sofá colorido é o protagonista da história, é ele que dá a cor, é ele que vai dar a personalidade e o restante vai ficar mais ou menos ali na paleta neutra, vai ficar jogando com tons mais suaves. Essa é uma grande possibilidade. Agora, se você optar por um ambiente mais na paleta neutra, você vê que a conversa é completa entre cortina, sofá e tapete. Aqui nesse tapete a gente vê que ele está distante do sofá. Normalmente eu não recomendo isso, mas esse é um assunto de colocação. Nas cortinas, nós podemos ter persianas com milhares de possibilidades aí, porque tem muitos modelos. Os tapetes podem ser de fibra natural, né, mais neutros, que dão um efeito muito bem. Esses são coringas porque eles vão muito bem para muitas situações,
né? E dão aquele toquezinho rústico. Aí você também tem os tapetes mais felpudos que podem combinar bem e dar uma neutralidade. Isso não quer dizer que o tapete não possa ser colorido, listrado, mais vivo. Isso depende bastante do ambiente que você vai querer criar, do seu estilo, né? E aí eu tenho um tapete mais movimentado, ele é um artesanal, você vê que ele veste todo o ambiente e ele dá um toque de cor. As cores estão repetidas nas almofadinhas. A gente pode usar tapetes geométricos também. Normalmente eles são mais captadores da nossa atenção, porque eles fazem com que os olhinhos vão lá olhar. Os tapetes orientais trazem uma variedade de cores e desenhos assim maravilhosa. Então a gente pode jogar muito bem com as cores. São tapetes de assim um preço um pouco mais elevado, né, do que artesanais de tear nacional, por exemplo, mas são lindíssimos, né? E a gente pode jogar com cores, com desenhos, eles são muito ricos em informação. Aí vale a regra, é bom quando você tem um elemento mais informativo, diminuir um pouco a informação nos outros, que aí você dá aquele equilíbrio gostoso. Aqui, por exemplo, um ambiente mais neutro, cortinas claras e tapete escuro. Tapete dando um toque de cor, um toque de azul nesse espaço. E veja como tudo ficou muito bem harmonizado, tudo muito elegante. Porém, a gente precisa falar um pouco das cortinas. Cortinas devem ser de piso a teto. Isso vai fazer com que a altura do ambiente fique valorizada. O ambiente vai parecer mais alto. E também dá muito mais elegância na hora de vestir a janela. Veja que essa é uma persiana que tem uma translucidez. Então ela dá aquele toquezinho de luz. Aqui a gente tem duas cortinas, uma mais leve e um detalhe de planejamento um pouco mais colorido, né? Embora básico, mas um pouco mais colorido, então dá aquele jogo de cores, né? Dá aquele jogo de impressões. Aqui a gente tem um tapete, voltando a eles, geométrico, uma composição mais básica, né? Paleta neutra do cinza. Então você vê aí preto e os matizes de cinza jogados. Sofá alto, veja como ele amplia, porque os olhos vão mais para frente. Neste ambiente, eu quero enfatizar o seguinte: o tapete está muito pequenininho. O tapete precisaria ter um pouquinho mais de dimensão e o ideal é que ele vá até os pés do sofá, porque isso cria um ambiente, uma ambiência. É um dado muito importante. Veja neste, o tapete chega mais para baixo do sofá, dá um toque mais aconchegante, fecha mais o círculo ali vamos dizer assim, de receptividade daquele ambiente, porque o tapete é um demonstrativo gráfico e geométrico de onde a gente quer manter o espaço. Então, tapetes, cortinas e sofás precisam formar conjunto harmônico, e a harmonização segue uma regra básica, tudo combinando com tudo. O segredo está na harmonia entre os elementos. É como um diálogo entre todos os elementos. Tenha isso em mente. Então, num simples detalhe, deu para perceber como as coisas são complexas, né? Dependem de uma estrutura, de um contexto. Então, quando você vai pensar em tapete, você precisa lembrar de piso. Quando você vai pensar em cortina, você precisa pensar em parede, em móveis, em iluminação. Então, tudo é muito interdependente. Aí está o grande valor do projeto. Mas para resolver assim de bate-pronto, olha, já dá. Então eu quero ver você dando aquele up na tua casa, porque isso é muito importante para a nossa qualidade de vida, para o bem-estar, para a vida plena. E nós precisamos, nós queremos. E eu vou ficando por aqui.
Mas te vejo com muita alegria no próximo vídeo.